A gente veio numa sequência grande de jogos, então a gente ficou bastante concentrado nesse período. E o Jair, que a gente passou algumas 2 dias. Então, só pensava nisso, a gente estava pensando como que ia ficar. E é uma pressão muito grande. E como você falou, eu tinha um pouco menos de idade, eu acabado de chegar no Corinthians. E eu acho que o que me ajudou realmente a entender o que a gente passava e o que era realmente o Corinthians foi o Alessandro, que na época estava como dirigente no Corinthians. Teve uma reunião da torcida organizada com os jogadores e o Alessandro pediu para mim ir lá. E eu estava começando a entrar nos jogos. E o Alessandro pediu para mim ir nessa reunião e eu escutei, né? Mas escutei, não falei nada, quer dizer, né? Ok, eles com gente, eu pedi o que, sabe? Falando o que é deles e aquilo tinha que ser a minha também. Então, por isso que quando eu entrei, eu não senti meio que o peso dessa má fase. Eu simplesmente joguei bola. Deu uma travadinha aqui. O que eles Isso. falaram para você, Tiaguinho? Não, eles cobraram, né, essa má fase que não podia ser rebaixado de novo e eu entendi isso, que era a vida deles e tinha que ser a minha também, né? Porque eu estava jogando com o escudo do Corinthians, que é a vida deles, então eu fui lá e simplesmente joguei bola tranquilo. Era a presença de vários jogadores do elenco, assim, ou alguns de Sim, diferentes perfis? Por exemplo, uns líderes, uns mais novos, sim, todo ele mundo? meio que misturou, ele gerenciou bem, sabe? Ele mostrou para todo mundo ali, ele colocou alguns que precisavam estar lá e colocou alguns aleatórios, assim como eu fui. Mas, Thiaguinho, desculpa, é que é curioso, né? E eu tenho a oportunidade de perguntar, como que é essas conversas, cara? É numa salinha, assim, lá dentro do CT? Como que Sim, numa acontece sala. isso? Numa sala, né? Eles entram alguns participantes da torcida e alguns jogadores e os dirigentes, diretores, uma conversa, né, cara? Assim, de homem para homem, as partes que quer e o que a outra também quer. E ali entra no consenso e isso sim, eu acho que é uma cobrança válida. E no É, caso, você mesmo falou que isso fez tirar um pouco a pressão, deu para você entender o Corinthians, mas você acha que isso realmente influencia, Thiaguinho, dentro de campo, essa pressão, protestos, vai no CT, você acha que isso, que jogador realmente, que a gente fica se perguntando, né, tipo, pô, será que jogador realmente fala, não, agora eu vou correr mais e tal, como que é para vocês isso, Thiaguinho? Eu falando de mim, não tem como eu falar pelos outros, né, mas eu acho que para mim, eu acho que influencia, porque a gente é ser humano, a gente tem emoções, então você vê 2, 3, 4 mil pessoas lá no portão, gritando, falando, você não vai ficar, de boa, para mim, beleza, não tem como. Eu acho que se não influencia você a ficar mais nervoso, eu acho que influencia, assim como me influenciou, a você ter mais vontade. Ou é um ou é outro. Não tem como você falar, tô de boa, para mim tanto faz. Não tem como. Você tem sangue na veia, né? Então, você vai sentir algo. Uhum. como que era assim, se você tiver lembranças para os jogadores mais experientes do elenco essa situação? Porque muitos dos mais experientes que estavam nesse elenco, acredito eu até que nessa reunião que você citou, eles também estavam no Corinthians no ano de 2014, que se eu não me engano teve uma grande invasão lá no CT, né, no começo da temporada de 2014, que aí foi um protesto que ganhou outras proporções, né? Era para ser um protesto, mas virou um negócio até criminoso ali. E teve agressão a jogadores, enfim. Muitos jogadores que, acredito eu, que estavam nessa reunião com você, eles viveram isso, esse protesto mais violento, essa invasão de alguns torcedores lá no CT. Para esses jogadores, você sente que aí eles ainda ficam com um pé atrás, assim, ressentidos por terem vivido uma situação mais tensa? Sim, eu acho que assim que acabou essa reunião, o Cássio, o Sheik, o Wilson, eles fizeram entre a gente, em todos os jogadores, e citaram até esse protesto que invadiram, e que realidade, que eles sabem isso, citaram por isso, e eles citaram isso e falaram que não podia acontecer o que estava acontecendo para a gente poder mudar, e eu acho que isso é o que ajuda a gente também, os mais velhos já ter passado por tudo isso, ter vivido isso, e não deixar isso acontecer de novo conosco. Entendi. O que eles citaram sobre aquela O que você primeira falou invasão? aí Deu uma travadinha de novo.
falaram sobre a invasão, que se a gente acontecesse novamente, por se a gente não era bem provável que acontecesse. Então, para a gente dar uma guinada, né, para dar uma acordada e mudar essa situação. E foi o que aconteceu.